Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Josimara Brito e estou aqui mais um dia com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física. E aí, estão curiosos para saber o que nós iremos desenvolver no dia de hoje? Então vem comigo. Bom, hoje a nossa aula 14 é dia de revisão e avaliação. Então, nesse momento, nós revisaremos tudo o que nós vimos nesta unidade. Vamos lá? Muito bem, alunos, então vamos lá revisar tudo o que nós vimos nessa unidade. Nós vamos iniciar ali pelo Kung Fu. E aí, vocês lembram o que é o Kung Fu e de onde originou, o que significa essa palavra? Então vamos lá relembrar. Originalmente, o Kung Fu é conhecido como Wushu, né, que significa arte da guerra. E isso lá no Oriente, tá? Lá na China e nos outros países lá por perto. Já aqui no Ocidente, a gente conhece como Kung Fu. Tá certo? Na tradução literal do mandarim, o Kung Fu significa trabalhar duro ou tempo e habilidade. Para os chineses, o Kung Fu, o Wushu, ele vai além de uma arte marcial, né? Ele é uma forma de vida, uma filosofia de vida. De acordo com o que eles identificam como Wushu, né, pode ser um comportamento de uma pessoa. Vamos supor, quando uma pessoa é especialista, tem habilidade, tem destreza na dança, no canto, eles dizem que eles têm Kung Fu, têm um Wushu. Interessante, né? Muito bem, prosseguindo, vamos ver aí um pouquinho da história. O Kung Fu também é chamado de Wushu ou Kushu, de acordo com o Instituto de Kung Fu. Ela é uma arte marcial, na verdade, ele é uma arte marcial chinesa, criado há mais de 1.500 anos. Seus movimentos de ataque e defesa foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais, tá bom? O treinamento do Kung Fu, ele vai envolver ali exercícios físicos, movimentos e técnicas de luta e armas tradicionais chinesas, como o bastão, o facão e a lança. Além disso, a arte também vai envolver ali o trabalho da respiração, da concentração, da disciplina e valores éticos. É bem completo, não é mesmo? E eu falei para vocês durante a nossa aula que existem vários estilos de Kung Fu e nós vamos já relembrar aqui dos 7 principais, dos 7 mais famosos do mundo. Então nós temos ali o estilo louva-a-Deus, o estilo Shaolin do Norte, estilo garra de águia, estilo Shaolifat, estilo garça branca e o estilo Tai Chi Chuan. Lembrando que o que diferencia esses estilos, professora? A forma como ele é executado, bem como assim a inspiração para os seus movimentos. Alguns têm os movimentos mais suaves, como é o caso do Tai Chi Chuan, e os outros mais fortes, né? Então, cada um vai estar ali com as suas próprias características. E tem outros estilos que nós vimos que eles são inspirados aí nos animais, como estilo tigresa, estilo macaco, estilo cobra, né? Esses eles estão ali, eles foram feitos de acordo com o que a gente consegue observar nos movimentos dos animais. Um movimento mais rápido, um movimento mais forte, um movimento preciso, mais suave. Então, eles vão se diferenciar dessa forma. E vocês viram que além desses vários estilos, né, todos eles vão trazer aí benefícios. E tem a questão da filosofia. Vamos ver o que essa filosofia do Kung Fu trabalha? Então, observem aqui. Nós temos a questão da disciplina, do equilíbrio, do autocontrole, do respeito e da superação pessoal. Então, o Kung Fu ele vai trabalhar todos esses aspectos, porque ele é um caminho de vida, e esse caminho de vida exige, né, que esses nossos lutadores, eles tenham aí essa disciplina, se dedicando sempre ao treino, né, fazendo todos os movimentos com dedicação. Exige também a questão do equilíbrio, da harmonia entre mente, corpo e espírito. Também vai trabalhar essa questão do autocontrole das suas próprias emoções. Se você não consegue controlar as suas emoções, como é que você vai controlar o seu oponente, tá certo? E além disso, tem a questão também do respeito, que é muito bem trabalhado.
em relação aos seus mestres, aos seus colegas e as tradições que tem aqui, né, nessa arte marcial. E a superação pessoal, ela está relacionada ao quê? A gente enfrentar aí os nossos medos e crescer de forma física e mental também. Bem interessante, né? Falando ainda um pouco sobre a filosofia do Kung Fu e da cultura chinesa, observem as seguintes informações. Bom, o Kung Fu, a sua filosofia, busca o quê? A harmonia entre as coisas. Por isso, muitos utilizam o símbolo Yin Yang para representar essa arte marcial. Lembrando que ela não está só aí focada no aspecto físico, mas ela busca o equilíbrio perfeito, que faz com que os atletas trabalhem não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Bem interessante. E a partir do momento que esses nossos lutadores, né, eles vão ali entrando no ambiente do Kung Fu, eles vão adquirindo aí vários benefícios. Vamos relembrar quais são eles? Então, nós temos os benefícios físicos, que estão ligados ali à melhora da coordenação motora e reflexos, aumento da flexibilidade e resistência, desenvolvimento da força e explosão muscular e aprimoramento do equilíbrio e postura. Mas nós também temos aí os benefícios mentais, como aumento da concentração e foco, controle emocional e redução do estresse e o desenvolvimento da paciência e disciplina. Outros benefícios são os filosóficos e espirituais. Esses são bem interessantes, né? Nós vamos trabalhar aí a questão da conexão entre o corpo e mente, a harmonia, né? A aplicação dos valores do Kung Fu na vida diária, como a superação, a disciplina, o autocontrole, dentre outros, e o autoconhecimento e o crescimento pessoal, como eu já tinha falado para vocês. Certo? Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo. Vamos prosseguir? E, bom, o outro conteúdo que nós trabalhamos foram as danças de salão. Então, já observem aqui os nossos personagens. Vocês lembram aí qual foi a dança que eles apresentaram para a gente? Foi a valsa, não foi? Eu falei para vocês que a valsa é considerada a primeira dança de salão existente no mundo. Bem interessante, né? Mas vocês lembram a definição de danças de salão? Se não lembram, já anotem aí. Vamos lá? Dança de salão, também chamada de dança social, refere-se a diversos tipos de danças executadas por um par de dançarinos em salões. São praticadas socialmente como forma de entretenimento, integração social e competitivamente como desporto. Então a dança já está presente aí nesses vários contextos e até mesmo no contexto educacional. Bom, falei também sobre a história. Vamos relembrar um pouquinho? As primeiras formas de dança de salão surgiram nas cortes europeias entre os séculos XV e XVI, sendo chamados de danças sociais. Era um tipo de lazer cultuado pela nobreza europeia. Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares somente no início do século XIX e chegou aqui no nosso país através dos colonizadores portugueses. E a partir daí foram se desenvolvendo vários estilos, inclusive alguns estilos são tipicamente brasileiros. E eu quero apresentar para vocês novamente alguns desses estilos de dança de salão. Nós temos o zouk, forró, samba de gafieira, tango, salsa, bolero, kizomba e soltinho, dentre outros. Existem muitos, tá bom? E nessa aula especificamente nós trabalhamos dois estilos, que foi o zouk e kizomba. Vamos relembrar aí algumas características de cada um? Então, olha só, o zouk nasceu nas Antilhas Francesas, em Guadalupe e Martinica, lá nos anos de 1970. Inicialmente, era apenas um gênero musical criado pelo grupo Kassav, combinando influências de compasso haitiano e ritmos africanos. O zouk também tem vários estilos e um deles é o zouk brasileiro, que surgiu nos anos de 1990, adaptado da lambada e incorporando movimentos mais fluidos e circulares, e se espalhou pelo mundo, influenciando estilos como o zouk europeu e o zouk neo. Algumas características dos movimentos utilizados no zouk são que eles são movimentos fluidos e ondulados. Existe uma conexão e também uma improvisação de movimentos, né, pelos bailarinos, pelos dançarinos.
tem bastante movimentação da cabeça, uma característica marcante do zouk, especialmente do brasileiro, é essa questão da movimentação da cabeça. Nós também temos aí o uso do espaço e dinâmicas variadas, né, incorporando giros, deslocamentos e diferentes níveis de movimento. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês a kizomba. Vocês lembram aí desse ritmo? Esse ritmo surgiu na Angola na década de 1980. É uma fusão da semba angolana, que é uma dança tradicional, com influências da música caribenha e zouk das Antilhas Francesas. Com o tempo, se tornou mais lenta e romântica, ganhando destaque na Europa e no Brasil. Atualmente, há diversas variações, incluindo o Urban Quiz, que incorpora elementos mais modernos e urbanos. Alguns desses movimentos da kizomba são movimentos suaves e deslizantes, né? Nesse aí nós temos passos contínuos e uma conexão íntima entre os parceiros. Outra característica é a ênfase na condução, onde o condutor ele vai orientar os movimentos com o tronco e não apenas com os braços, tá bom? Nós temos aí a presença de uma musicalidade muito forte, onde os passos eles vão se adaptar ao ritmo da música e uma postura elegante, mantendo sempre o contato próximo e confortável entre os parceiros. E para vocês relembrarem melhor, né, como ocorrem essas danças, acompanhem o vídeo a seguir. Muito bem, bem interessante, né? Espero que vocês tenham gostado de relembrar essa dança lindíssima. Vamos relembrar aí os benefícios de dançar? Observem, melhora a coordenação motora, aumenta a conexão e a sensibilidade entre o casal, reduz o estresse e a ansiedade, desenvolve a musicalidade, melhora a postura e o equilíbrio, fortalece os músculos, aumenta a autoestima, promove socialização e interatividade, permite conhecer e vivenciar outras culturas, dentre outros benefícios. Então, esses somente são alguns, tá bom? Prosseguindo a nossa revisão, vamos adentrando aí a nossa aula de primeiros socorros. Vamos relembrar aí quais foram as situações de acidente que eu falei para vocês que podem ocorrer tanto nesse espaço onde eu estou, como em casa também, tanto nas atividades esportivas quanto em casa. Vamos lá? Então, a primeira que eu venho apresentando para vocês é a contusão. Observem aqui. Contusão é a lesão nos tecidos moles causada por impacto direto, levando ao aparecimento de hematomas, que são essas manchas roxas, tá bom? E o que a gente tem que fazer ali no caso dos primeiros socorros? Vamos lá? Vamos ver? Então, para esse momento, nós vamos descansar e elevar a área lesionada, evitar movimentar a área afetada e aplicar gelo, lembrando que não pode massagear o local para evitar complicações, certo?
Outra situação, outro acidente são as entorses. Vocês lembram o que são entorses? Bom, entorse é uma lesão dos ligamentos que sustentam uma articulação, geralmente causada por uma torção. Sabe quando nós estamos andando e sem querer a gente torce o nosso pé? Pois é, acontece o quê? A entorse. E dos sintomas é o quê? Dor, inchaço, hematomas. E como é que a gente cuida disso, professora? Vamos relembrar. Evitar movimentar a articulação lesionada, aplicar o gelo na área afetada por 20 minutos a cada 2 horas. Usar uma bandagem elástica para comprimir a área lesionada e manter a articulação elevada acima do nível do coração para reduzir o inchaço. Outra situação, né, são o quê? As distensões. A distensão é o estiramento excessivo de músculos ou tendões. Sintomas: dor muito forte, dificuldade de movimentação, inchaço e, em alguns casos, hematomas. E para isso também temos aí uma sequência dos primeiros socorros. Primeiro, evitar mexer a área lesionada, aplicar gelo por 15 a 20 minutos para diminuir o inchaço, usar a bandagem elástica para reduzir o inchaço, manter a área elevada para diminuir o inchaço e procurar atendimento médico se houver muita dor ou dificuldade de movimento. Prosseguindo, outro acidente que nós vimos que pode ocorrer é a luxação. A luxação é o deslocamento de um osso de sua posição normal na articulação, ou seja, se transforma, né, a questão da deformidade. E o que a gente pode fazer, professora? Observem aí. Não é para realinhar a articulação, tem que imobilizar o local, lembrar de aplicar gelo para aliviar a dor e o inchaço e encaminhar imediatamente para o atendimento médico, já que a luxação precisa ser tratada por um profissional. Não vai ficar tentando alinhar a tua articulação, tá bom? Prosseguindo, outra situação que pode ocorrer, outro acidente, são as fraturas. As fraturas são o quê? Quebra ou fissura de um osso, que pode ser uma fratura exposta quando há rompimento da pele, né, por conta da quebra desse osso, ou uma fratura fechada, onde o osso acontece a fissura, se quebra, mas ele fica ali sem romper a pele, tá bom? Sintomas: dor intensa, inchaço, dentre outros, tá? O que a gente pode fazer? Como primeiros socorros: não mover o membro fraturado, imobilizar a área com talas improvisadas, aplicar gelo para reduzir a dor e o inchaço, se for indicação do médico, e procurar ajuda médica imediatamente, certo? Prosseguindo, outra situação que pode ocorrer aí no ambiente de casa ou nas práticas esportivas são as lesões na cabeça. As lesões na cabeça é qualquer tipo de lesão no cérebro, no crânio ou no couro cabeludo. Pode variar desde uma leve protuberância, sabe quando a gente é criança que a gente cai e bate aqui e forma um galo? Pois é, essa protuberância, até uma lesão cerebral traumática. Isso aí já é um nível muito grave, tá bom? Bom, prosseguindo. E aí, professor, o que a gente pode fazer ali nos primeiros socorros? Observe. Verificar se a pessoa está consciente, tá bom? Se ela não tiver, mantê-la deitada com a cabeça ligeiramente elevada. Na verdade, se ela estiver, tá bom? Se ela não tiver, ela tem que mandar aí, tem que ligar e correr logo para levar ao médico. Evite mover a pessoa, a menos que seja necessário, né, para evitar um dano maior. E, mais uma vez, procurar atendimento médico imediato, especialmente se houver perda de consciência ou sinais de sangramento ou secreção líquida dos ouvidos ou nariz. Então, mais uma vez, a pessoa está consciente, mantenha ela deitada. A pessoa não está consciente, procure o médico imediatamente. Lembrem-se que antes de você oferecer ajuda, você também tem que ter segurança, estar em segurança. E para finalizar esse momento de revisão, vamos aí a algumas dicas do que não fazer num procedimento de primeiros socorros. Primeiro, não lave um ferimento na cabeça que é profundo ou sangra muito. Não remova qualquer objeto saindo de uma ferida. Não mova a pessoa a não ser que seja absolutamente necessário. Não agite a pessoa se ele ou ela parece atordoado.
Outras dicas: não remova um capacete se você suspeitar de uma lesão grave na cabeça e não pegue uma criança caída com qualquer sinal de ferimento na cabeça. Lembrem-se que nós temos aí pessoas que são especializadas, né, para socorrer a vítima nesse caso, certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado desse momento de revisão, que vocês tenham tirado as dúvidas e anotado também as principais informações. A gente fica por aqui e se encontra numa próxima oportunidade.